Querido Deus amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um sábado que a gente pode se reunir aqui com todas as dificuldades que a gente tem passado, mas o Senhor nos deu essa bênção, né, de poder reunir mesmo longe. Peço nesse momento que o Senhor esteja com meus irmãos e irmãs aqui presentes, para que a mensagem seja transmitida da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Hoje o estudo, eu acho que vai ser, assim, curto, é mais uma reflexão e juntando uma coisa com outra para a gente entender um pouco mais sobre a mensagem, assim eu espero. Então, gente, olha, já tem um tempinho que eu falei aqui, e nessa minha última apresentação, né, acho que foi em abril, não me recordo agora, mas já tem tempo, eu falei sobre a história da mulher ser marcada pelo patriarcado, né, que foi ali legitimado pela essa combinação de igreja e Estado, e foi transmitindo um silenciamento feminino em todas assim, as esferas sociais, que desde criança a mulher é ensinada a ser mãe, esposa, tem essa educação dela limitada ali às tarefas domésticas, sobre os direitos básicos que as mulheres foram conquistando ao longo do tempo, como votar, abrir uma conta no banco, ter um cartão de crédito, assim, sem que o marido ou o pai ou algum homem tivesse que assinar autorizando, ter a guarda dos seus filhos, ir para a escola, administrar os seus próprios bens, poder trabalhar. Então, várias conquistas que elas foram conquistando ao longo de bastante tempo, né? Principalmente depois de 1920, um boom ali em 1960, até com direitos reprodutivos mesmo, direito sobre o próprio corpo. E hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para esse assunto do feminismo, por que essas conquistas vieram, né, como consequências de atos que foram usados, assim, podemos dizer, né, foram as feministas que levantaram essas bandeiras por conta disso, que tudo isso desenvolveu ao longo da história, e até mesmo antes do que a gente conhece de fato como feminismo. Então, assim, vai fazer um apanhado geral da história. Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Em 1840, teve uma convenção anti-escravidão em Londres, e nenhuma mulher era permitida participar. E, apesar disso, né, muitas mulheres abolicionistas ali, né, americanas, britânicas, elas foram. E duas em especial, que é, eu não sei se a pronúncia está correta, vocês podem corrigir, o nome dela está escrito aqui, Lucrécia, não sei se vai pronunciar assim mesmo. E a outra chama Elizabeth. Elas foram nessa convenção, mesmo não podendo ir, e dali elas se conheceram, e isso impulsionou bastante o movimento sufragista ali nos Estados Unidos. E aí passam-se 8 anos, em 1848, existe uma outra convenção, e aí já é nos Estados Unidos, ali em Nova York, o nome é Convenção em Seneca Falls, e essa convenção é a primeira convenção sobre o direito de voto da mulher ali nos Estados Unidos, né? Ali foram denunciadas algumas restrições, especialmente dentro da política, né, a quais as mulheres eram submetidas, não podendo votar, não podendo ir nas eleições, não ocupar cargos públicos, não poder se afiliar a nenhuma organização política. Basicamente isso. E foi organizada justamente por essas duas mulheres que conheceram lá atrás. Mas só em 1920, 1919, 1920 ali, que quando a 19ª emenda foi aprovada, que esse direito de voto foi concedido às mulheres, né? E foi assim, vamos dizer, o primeiro ponto de vitória da primeira onda do feminismo, porque a gente tem isso ainda, né? As ondas do feminismo. Então ali começa essa primeira onda e a gente já começa com um ponto positivo. Aqui no Brasil foi um pouco mais tarde, a questão de aceitar voto, que foi lá para 1934, e aí a gente tem nomes aqui como Berta Lutz, depois vocês podem pesquisar aí por vocês mesmos, é interessante. E ela, sim, para dar um foco no que ela fez, já em 1922, aqui no Brasil, ela organiza o primeiro congresso feminista no Brasil, e representa as mulheres brasileiras também na Assembleia Geral da Liga das Mulheres, que foi uma
uma forma para ajudar as mulheres a assumirem um papel maior nos assuntos públicos, né, depois que elas ganharam direito de voto lá nos Estados Unidos, então ela foi para lá. Ela foi para lá e lá também ela se torna a vice-presidente da Sociedade Pan-Americana de Mulheres. Depois ela volta para o Brasil, ajuda a fundar uma federação brasileira ali pelo progresso feminino, que chama FBCF, que ela foi presidente e tudo mais até 1942, e a principal bandeira era da reivindicação dos votos, né? Então, essa primeira onda a gente vê muito essa característica. E aí, lá para a década de 60, se começa ali a segunda onda, mais ou menos em 63, que precisa mesmo esse início com o livro a Mística Feminina, de Betty Friedan, acho, não sei pronunciar direitinho. E uma resenha descreve esse livro falando como um livro como que investiga como foi construída e mantida a norma social que define a mulher a partir de uma existência frívola, consumista, devotada ao lar, ao marido e aos filhos, a qual ela estaria fadada. Então, esse livro pega, assim, olhar, essa Beth, ela consegue olhar para a mulher, para a sociedade, como a sociedade trata a mulher, de uma forma tão... jogou para o canto, diminui, ela é reduzida a uma coisa só. E esse livro, ele instala, assim, essa nova onda, né? E abre portas e tudo mais. Esse movimento ele também é marcado pelas lutas de direito reprodutivo, liberdade sexual, incluindo os contraceptivos, né? Esse controle que a mulher pode ter sobre o próprio corpo, se querer ou não ter filho. Elas entrarem mais ativamente ali no mercado de trabalho sem precisar de uma autorização, geralmente do marido, né? E também a questão do problema de ser a mulher na sociedade se levantar nesse momento como questões sobre objetificação da mulher como feminino, sabe? Algo assim. Aí, mais pra frente, em 91, tem uma terceira onda que tem o florescimento, assim, de ter muita interseccionalidade, que ele é usado para descrever, assim, a ideia de mulheres... E as mulheres experimentam camadas de opressão causada por gênero, por raça, por classe. E o feminismo negro também começa ali a aparecer mais, a ganhar mais voz, mas também tem muita divisão, muita concordância, e isso fica mais visível a partir dali. E aí eu vou abrir assim, um leve parêntese para falar sobre os ataques que as mulheres elas recebiam quando elas iam atrás dos direitos dela. Eu não sei se eu consigo compartilhar, só para vocês verem a foto. E aí, quando fala essa questão de buscar os direitos, por exemplo, os votos, né? Quais foram os ataques ali? A aparência, a idade. E a gente vê que ela era uma menina, depois uma jovem, aos 40 ela não casou ainda, e aos 50 ela vira uma sufragista, uma mulher que estava buscando pelos seus direitos. E ela já se transforma numa mulher feia, uma espécie de bruxa deformada, velha e sozinha e mal amada. É assim que elas eram representadas nas charges e tudo mais. Quando, na verdade, eram mulheres normais, né? Era só mulheres que estavam querendo seus direitos. Mas quando isso acontecia, de buscar os seus direitos, elas eram atacadas da pior forma possível. E era, assim, de uma forma bem ruim, porque vai atacar a aparência de uma pessoa em vez de atacar, por exemplo, o argumento que ela teria. Uma outra forma assim, que eu lembrei e achei interessante só compartilhar mesmo é que a mulher, ela parece que até hoje ela não tem o direito sobre ela mesma, sobre a vida, sobre nada de respeito a ela. Então, assim, achei uma notícia e isso foi agora, de dezembro, acho que foi dia 21, essa semana. Então, a mulher, ela foi vendida pelo marido porque ela quis separar. Eu acho que foi isso aqui, ó. De acordo com a PM, a gente sofreu 8 perfurações na cabeça, no rosto e na mão, aí conseguiu ajuda, e ela relata aos policiais que está em processo de separação e acredita que foi crime motivado pelo ciúme. Então, assim, ela não tem o direito de buscar uma separação, por exemplo, também. Essa daqui foi assediada e ainda assim foi agredida porque ela não quis participar ali do que o cara estava propondo. Então, assim, até hoje a gente tem vários, não só a aparência, porque a aparência continua sendo julgada, você tem um padrão,
mas você também não pode separar, você não pode não querer que alguém fique dando em cima de você, você não pode ter voz porque você é taxada de louca e histérica e tudo mais. E aí eu quero que vocês segurem um pouquinho isso, e a gente vai entrar um pouquinho falando agora sobre 3 tipos de feminismo. Isso até a Sandés falou com a gente na última Campal, acho que foi na penúltima Campal, se não me engano. E ela fala que existem 3 tipos de feminismo. Gente, agora tem os cachorrinhos latindo aqui. Mas calma que vocês não sabem. Tem o feminismo cultural, e o feminismo cultural ele é uma variedade do feminismo que enfatiza essas diferenças essenciais entre homem e mulher, com uma base de diferenças biológicas, nas capacidades reprodutivas e tal. É uma ideia que existe uma cultura feminina e uma cultura masculina. Em alguns casos, esse feminismo cultural ele argumenta que a forma de uma mulher ver o mundo é, na verdade, superior à do homem, que a essência de ser mulher é que torna as mulheres especiais e diferentes em relação ao homem. Essa essência feminina inclui mais assim, uma ênfase em cooperação, na relação de fazer paz, a ética do cuidar e tudo mais. Bota a mulher assim, nesse papel de eu cuido, eu trago a paz, eu trago a harmonia. É meio até o que a Thais ela diz, que ela argumenta que seria o feminismo do Papa Francisco até, né? Tipo assim, vou incluir, mas só se inclui dessa forma. Eu incluo a mulher, mas eu incluo ela porque ela tem esse papel de cuidar, ela traz essa paz e tudo mais. Não é muito bem assim, né? Então eles veem a mulher por esse lado. E tem o feminismo radical e o liberal. Eu vou falar deles dois juntos, assim, rapidinho, porque é como se eles fossem opostos, sabe? Existe uma... A diferença chave deles é que o ramo liberal, ele deseja trazer para a mulher ali... A mulher para dentro da estrutura da sociedade, a estrutura que já existe, ele só quer integrar ela ali dentro. E o radical, ele quer desconstruir, ele quer fazer uma nova sociedade, ele quer quebrar aquela base, construir uma nova base, porque eles conseguem ver o sexismo incorporado na sociedade e ver que se não quebrar aquela base sexista, não vai ter como construir. Não tem como construir em cima de uma base que já está danificada, porque é como construir casa na areia, né, e não na rocha. Então, eles enxergam dessa forma. O feminismo radical, ele vê esse sexismo em todo lugar. Eles prestam atenção suficiente para conseguir enxergar. E tem uma questão que até a ansiedade falou também, eu achei bem interessante, do pessoal e do político, né? O pessoal é político, na verdade. As escolhas que a mulher faz de forma privada em sua casa, em seu casamento, a forma que ela veste, no estilo de vida, são escolhas políticas. Isso está em oposição ao que o feminismo liberal diz, que ele separa essa vida privada e as ações políticas. E ela, quando eles tomam essa posição, né, de liberdade individual, eles caem na mesma armadilha que o feminismo cultural. E assim eles deixam o sexismo na vida pessoal e nas escolhas. E isso seria tentar construir a igualdade em uma fundação que já é desigual. Então, assim, seria muito legal. Acho que dá para fechar esses dois, né? E aí eu peço que vocês segurem esse pensamento sobre as questões feministas, sobre essas três divisões que existem. Lembrem, botem aí na cabeça de vocês, que foi só para recordar o que a gente já falou com os centéis. E aí a gente vai dar um pause aqui e pular para um outro assunto. A gente vai para o Toroá. Quando a gente fala de o que aconteceu ali nessa história do assunto Toroá? Os judeus, eles estavam no Egito, em cativeiro, né? E eles precisavam sair dali e, além de restaurar o sábado, eles precisavam desaprender a idolatria, que estava arraigada, estava bem forte ali deles. Né? Eles passaram 400 anos ali no Egito e aprendendo e absorvendo tudo que eles faziam. Então, o que acontece? Eles saem de lá, eles estão agora ali
no monte, esperando que Moisés volte. Moisés está ali recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. E o que acontece? Alguém quer... Agora eu estou perguntando mesmo, se alguém quiser falar. O que acontece ali enquanto Moisés está recebendo as tábuas e o povo está lá embaixo com Arão? O que eles fazem? Eles acham que Moisés não volta mais e aí resolvem adorar, né, o bezerro. Isso, eles constroem o bezerro, exatamente isso. Muito obrigada, Carla. Então, eles constroem esse bezerro de ouro. É isso que eles fazem. Aí, quando eles vão construindo, eles constroem achando que eles estão construindo a imagem ao Deus deles, porque era assim que eles faziam no Egito, né? Então, eles acham que estão adorando ao Senhor, ao Deus verdadeiro, e não aqueles deuses do Egito, né? Eles atribuem as características dos ídolos que eles tinham lá para Jeová, para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tinha libertado eles do Egito. E como é que eles fazem isso? Quando você cria um ídolo, quando você cria uma imagem, na verdade, quando você cria um ídolo, esse ídolo é feito de duas partes. Ele tem, vamos dizer assim, o corpo, a imagem, a forma dele, mas se você acredita que ele é um Deus, ele não é uma coisa inerte, né? Ele é um ser. E um ser, além de ele ter uma forma, um corpo físico, ele tem as suas características. Ele tem os seus sentimentos, ele tem o seu caráter, né? Então, o ídolo ele é formado de duas coisas: a imagem e o caráter. E como eu não vou entrar em muitos textos e tal, porque isso já foi abordado antes. Quem não lembrar, só voltar um pouquinho, porque tem um estudo do Anciatéis falando sobre isso. Eu acho até que já todo mundo viu, porque o título é Torá, e foi de maio do ano passado. Então, só vou citar, né? Então, as características desse Torá, alguém lembra que queria e quer falar? Se não lembrar, não tem problema. Eu tenho aqui escrito, eu falo. Mas se alguém quiser falar, pode falar. São quatro principais que ela cita. Alguém recorda? Eu acho que é força, coragem, espírito de luta e fertilidade. Se eu estiver errado. Muito bom, muito obrigada. É exatamente isso, Carla. E faltou só o coração, que fala sobre um coração corajoso e tal, tudo mais. Mas é exatamente isso. Muito obrigada. Então, essas são as características dele. Essa questão de um coração bravo, corajoso, força, um espírito de conquista, de luta ali, e a questão da fertilidade também. Então, eles saem do Egito, eles misturam tudo, essa adoração toda ao Deus verdadeiro, com aqueles que eles aprenderam no Egito. E aí a gente passa assim, avançando um pouco mais de tempo, né? Eles estão ainda nesse processo, e quando chega ali no tempo de Samuel, o que eles falam? Eu quero um rei. É isso que eu quero ser igual às outras nações. E a gente caracteriza isso como idolatria. Por quê? Porque eles demonstram ali, quando eles pedem por um rei, que eles queriam ser governados como o Egito, como o Egito era governado, que queriam ser regidos ali pelo Toroá. E aí, né, eles de novo entram no cativeiro, vão para a Babilônia. E ali em Babilônia, um tempo, né, em algum momento eles saem de Babilônia, mas quando a gente vai no Desejar de Todas as Nações, o que ele diz ali para a gente? Que ali no cativeiro de Babilônia, os israelitas foram efetivamente curados da adoração de imagem e escultura. Então, assim, a gente vê que esse cativeiro serviu para isso, para que eles fossem curados dessa parte da idolatria. Mas a gente já entendeu que quando a gente monta um ídolo, ele não é só uma coisa. Ele é composto de duas coisas. Não basta só a imagem, ele tem um caráter. Então, 50% eles foram curados, que foi da imagem. Mas ainda falta a questão do caráter, né? E aí, eu vou ler só um textinho aqui, quem quiser acompanhar, tá em ST, maio 1893, parágrafo 9. Eu posso escrever isso depois para você. E está dizendo assim: quando ele veio em sua humilhação para a nossa terra, nenhum exército conquistador era visível aos seus olhos mortais. E os judeus incrédulos decidiram que ele não poderia ser o ilustre rei que eles estavam procurando, pois não havia nenhuma inscrição externa.
E por que o povo de Corazim, Betsaída, Cafarnaum e Jerusalém rejeita o Senhor da vida e da glória? Porque eles mantiveram uma controvérsia contínua com ele. Era porque aqueles que afirmavam crer e ensinar a palavra de Deus interpretavam suas declarações de acordo com as suas próprias opiniões pré-concebidas, de modo que a palavra de Deus parecia harmonizar-se com as tradições e mandamentos dos homens. Era porque as pessoas não viam a necessidade de pesquisar as escrituras por si mesmas, de comparar a escritura com a escritura, para que pudessem conhecer a verdade. Eles deram crédito ao que os sacerdotes e fariseus ensinavam, em vez de buscar entender o verdadeiro significado da palavra de Deus por si mesmos. Em vez de usar a razão e o julgamento que Deus lhe havia dado para que pudesse entender. Eles colocaram sacerdotes e principais onde deveriam ter colocado Deus, e rejeitaram a verdade de Deus para que eles possam manter sua própria tradição. Vamos tirar uma lição do erro do povo judeu e não ser descoberto cometendo um erro semelhante. Então, o que acontece? Os judeus, eles foram curados de uma parte, mas porque eles não foram curados de outra parte, eles não tinham como reconhecer a Cristo quando ele veio. Por quê? Por que eles não tinham como reconhecer? Porque eles buscavam ali um conquistador, um espírito bravo, de luta, um coração corajoso, alguém que ia tirar eles ali do cativeiro de Roma, e era um rei que ia reinar, e ser muito poderoso aqui na Terra. Eles tinham isso. Eles procuravam o caráter do Zoroastes ainda, aqueles que eles não abandonaram lá atrás. Eles, então, de fato, eles nunca deixaram a idolatria, sabe? A idolatria que eles aprenderam no Egito. Eles não conseguem ver Cristo em nada, porque quando Cristo veio, ele não cumpriu nenhuma expectativa deles. Nenhuma das expectativas que eles tinham sobre ter um rei foi cumprida. E a gente faz a mesma coisa, de certa forma, né? A gente faz Deus a nossa imagem, o que a gente acha, e vai esperar que ele mostre para a gente qual é o caráter dele. Eu achei assim, importante falar um pouco sobre isso, por isso que eu disse que é mais uma reflexão, uma junção de um pouquinho aqui com um pouquinho ali, para ter um geral, né? É importante isso porque a gente deve aceitar, não devemos aceitar só a forma da mensagem, mas o caráter dessa mensagem, né? No estudo ali do Torá, a gente aprende que a idolatria vem em duas etapas, né? A forma e o caráter, e colocando junto a mensagem, se a gente bota ali, né? Juntinho, nessa questão de sexismo, a gente tem que aceitar a mensagem em duas partes também, né? Não só, agora eu uso calça, agora eu uso calça blazer e blusa, e tênis e tal, tudo mais. Mas enxergar o quão enraizado está o sexismo dentro da sociedade e querer mudar isso, a sua visão e quem mais você puder com o seu testemunho, né? Foi justamente o que os líderes ali no tempo de Jesus não conseguiam entender, assim, não sexismo, né? Mas o reconhecer Jesus, né? Aquele homem humilde que não tinha nenhuma pinta de rei glorioso, conquistador de nações, como eles achavam. Porque eles tinham as expectativas deles e eles criaram a lei de Deus e tudo mais, não que Deus tinha mostrado para eles, mas o que eles achavam. E a gente também faz a mesma coisa ainda, de criar essa imagem de Deus, o que a gente acha, sem deixar que ele se exponha, de que ele mostre de fato quem ele é e o que ele espera e qual é o mandamento dele de fato. E para entender assim a natureza do rei, a natureza do reino, né, que a gente já consegue compreender que é basicamente a mesma coisa, a gente precisa deixar quem sabe nos mostrar e não supor. Então, a gente precisa deixar que Deus se mostre, que Ele abra para a gente o que Ele é e o que Ele quer. E na última Compal, assim, pegando um pouquinho mais de alguma outra coisa, nos estudos da Carmina, ela fala sobre o novo coração. E assim, gente, não sei se todo mundo assistiu, mas recomendo aí fortemente, são dois estudos muito bons.
E ela fala sobre esse novo coração, sobre como é ter um novo coração, sobre o que é um novo coração, esclarecedor. E ela fala, né, que esse novo caráter que você ganha é ter novos pensamentos, novos hábitos, uma nova mente, sabe? Renovar aqui dentro. Então, a gente precisa entender o quão profundo, de fato, esse exercício militar. A base que ele está aí, a gente precisa cortar essa base de todas as formas que a gente puder. O quão ruim é essa questão sexista e em que a gente pode mudar e ajudar outras pessoas a mudarem também. E não só um mero consentimento da verdade, né? Ah, ok, aceitei. Isso não vai funcionar mais pra gente. A gente precisa das duas partes, das duas etapas, senão não dá. E Jesus, ele faz esse trabalho como pra gente, né? Ele dá as parábolas. Então, as parábolas ele traz para que a gente possa, de fato, conhecer e entender a natureza do rei e do reino. Gente, então, assim, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Uma junção de um pouquinho assim da mensagem, para que a gente possa ligar uma coisa a outra, ver que as coisas não estão soltas. Tudo tá. Realmente uma cadeia da verdade, a gente precisa compreender isso, juntar as coisas para que forme uma mensagem só, né? Vai dar meio-dia aqui, vou abrir assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Gostei muito da ligação que fizesses entre os estudos, essa conexão ajuda a clarear mais a nossa mente, sabe? E o entendimento, né? Dá um entendimento com mais raiz, né? A gente não ficam coisas soltas, não ficam pontas soltas, e essa conexão mostra ainda mais o quanto Deus está dirigindo tudo. É como a linhazinha que a gente vai passar pelo buraco da agulha. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E obrigada. E vamos lá. Quem puder se ajoelhar de novo, convido vocês. Querido Deus, amado Senhor, agradeço porque podemos ter esse estudo. Agradeço pela mensagem que o Senhor dá para a gente. É uma mensagem assim, incrível. Nada está solto, está tudo interligado. Realmente, quando o Luan Centais fala sobre passar os pontos dentro da agulha e tudo mais, isso é verdade. A mensagem ela não tem um vácuo, ela está totalmente ligada, tudo faz sentido. E eu oro para que meus irmãos possam ter entendido também sobre isso. E para que a gente consiga estudar um pouco mais e entender individualmente, porque a gente precisa entender não só a forma, mas como o caráter, porque senão a gente não vai passar ileso dessa. É que eu te peço, Senhor, dê-nos um resto de sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém.